Olá, meu nome é Carolina Dantas, eu sou psicoterapeuta de família, educadora parental, estudiosa da comunicação não violenta e uma mãe em construção, uma mãe em processo. E uma das coisas que eu vejo que chegam muito no consultório, nos meus atendimentos, é a pergunta: o que eu faço na hora da birra? O que eu faço na hora que a criança está ali me desafiando, se jogando no chão, gritando, recusando comer, jogando as coisas pela janela? O que eu faço nesse momento? E aí eu vou anterior, né? A questão é a gente ir um passo atrás. Entender primeiro o que você está chamando de birra. O que é a birra? O que é um comportamento desafiador? Porque muitas vezes as pessoas entendem como birra algo que de fato não é. E aí elas vão ficar tentando consertar algo sem nem ao menos saber por que aquilo está acontecendo. E aí a sensação muitas vezes dos pais é frustrante, né? A raiva aumenta, às vezes é uma sensação de que está enxugando gelo. Já falei 1, 2, 3, 10 vezes, meu filho não aprende. Eu já desisti, né? Essa sensação de desistência. Ou então aparece nos pais uma sensação de vingança, né? de necessidade de controle. Não, da próxima vez eu vou fazer direito, da próxima vez ele vai ter que entender, ele vai ter que me obedecer. Porque lá no fundo, gente, muita gente não sabe o que de fato é uma birra. E agora eu vou contar para vocês os 5 principais motivos, né, que levam as crianças a fazerem birra, que levam as crianças a se comportarem de uma maneira inadequada. E inadequada em relação aos nossos olhos de adulto. Porque para a criança, aquela birra, aquele comportamento foi a melhor forma que ela conseguiu encontrar de expressar que alguma coisa não estava bem, que alguma coisa não estava, né, funcionando da forma como ela gostaria. Birra, comportamento desafiador, é sempre uma metáfora, né? É um pedido do que a criança realmente está precisando. Birra não é malícia, não é um jogo sujo da criança. Ela não está sendo estrategista ali para te tirar do sério, te tirar da sua posição de adulta. Não é essa, no primeiro momento, não é essa a intenção da criança. Tanto a birra como o comportamento desafiador, eu vou falar um pouco da diferença depois, é uma expressão, né, é uma forma de comunicação de alguma necessidade que não está sendo suprida. A birra, né, de criança de 2, 3 anos, né, aquele choro incontrolável lá na cadeirinha do carro, tá chorando para descer do cadeirão da alimentação, para trocar fralda, para tomar banho, para passar shampoo no cabelo, crianças que começam a chorar para colocar o uniforme do berçário, da escolinha. Essas explosões emocionais são as birras. Birra é uma explosão de tensão. A criança ela vai acumulando, assim como nós adultos, ela vai acumulando ao longo dos dias, ao longo das horas, tensões. É uma necessidade que não foi suprida, ela queria comer isso e não pôde, ela queria pegar isso e não conseguiu, ela queria levantar e não sabe andar ainda, ela queria ficar em pé e não deitada, naquela posição ali de submissão para trocar a fralda e não pôde, né, não permitiram. Então a birra é um colapso do cérebro, é uma explosão emocional. Pensem em vocês como adultos, né? Vocês estão lá no trabalho de vocês, o chefe martelando a cabeça de vocês o dia inteiro, prazo a ser cumprido, cobrança, chega e-mail e vocês vão só juntando tensão. Necessidades não supridas, vontade de fazer xixi, vontade de comer, vontade de respirar um pouquinho, vontade de relaxar, vontade de dormir, vontade de sair correndo, fugir, fazer uma viagem. Vai juntando todas essas necessidades ao longo do dia. E aí quando chega no final, você está lá com o seu trabalhinho e derrama um copo d'água. Aquele copo caído, que vão chamar de leite derramado, aquilo é o suficiente para você surtar.
para você chorar, para você gritar, para você bater o pé, para você pegar o copo e acabar de quebrar. Essa é uma explosão emocional que acontece com adultos. E imagina como é isso para as crianças, que ainda estão no início da vida, que ainda não têm capacidade cognitiva, maturidade emocional para se autorregular. Então a birra, aquele choro incontrolável, aquela vontade de fazer tudo e expressar isso gritando, é uma explosão emocional. Não está no controle da criança. É uma forma de expressar que algumas necessidades não foram supridas. Foi a melhor maneira que ela arrumou de fazer dentro da faixa etária dela. Quando as crianças vão ficando maiorzinhas, 3, 4 anos, elas começam a aprender que se elas gritarem, que se elas se jogarem no chão, se elas forçarem o vômito, que se elas começarem a gritar não quero, não quero, não quero, não quero no ouvido da mãe, elas vão conseguir o que elas querem. A mãe desiste, o pai desiste, a professora cede. E aí elas vão percebendo, olha que coisa, né? Que se eu fizer assim, a chance de eu conseguir é maior. Não é porque elas são más, perigosas. É porque elas aprenderam que aquele comportamento dá resultado. Um comportamento deu resultado, eu vou repetir esse comportamento. Como adulta, eu consigo entender que certos comportamentos não são adequados. Que mesmo que eu consiga o que eu quero, às vezes eu vou burlar uma lei, eu vou parar num estacionamento proibido e vou ter o que eu consegui, né? o que eu quero. Vou conseguir o que eu quero, vou chegar na loja mais cedo, vou parar o carro com mais facilidade. Mas eu como adulta já tenho a noção, né? Eu espero ter, muitos adultos não têm, mas espera-se que o adulto já tenha um desenvolvimento moral e ético para não fazer dessa forma, porque não é adequado. Só que a criança ainda não tem essa noção. Então, são 5 coisas, 5 fatores que levam as crianças ou a fazerem a birra ou a emitirem esses comportamentos inadequados para conseguirem o que quer. Fase. É a fase da criança. É a fase de não trocar fralda, é a fase de não querer pentear o cabelo, é a fase de não querer sentar na cadeirinha, é a fase de não querer comer aquele alimento. Fase e passa. Precisa ter paciência, né? Precisa ter consciência de que aquilo faz parte do desenvolvimento natural da criança. Inclusive a birra é natural, é normal, faz parte do desenvolvimento natural de uma criança. É a forma que ela encontrou de expressar a sua emoção. Segundo ponto, ela não faz de forma adequada porque ela ainda não sabe como é que é essa forma adequada. Então eu ajo de forma inadequada porque eu ainda não sei fazer da melhor forma. E para isso é preciso que os pais modelem a forma mais adequada para essas crianças terem uma noção de como é que elas podem fazer da próxima vez. Terceiro ponto, necessidades não supridas. Necessidades não supridas levam à birra e levam a comportamentos inadequados. Prestem atenção nas necessidades das crianças de vocês e sejam presentes e conectados com essas necessidades. Minha criança está com sono, está com fome, precisa descansar. Ela não está tendo poder nessa casa nenhum, não é poder de ação. Deixa eu permitir que ela tenha o poder de escolha em alguns momentos. Deixa eu reconhecer e validar os sentimentos dessa criança. Deixa eu olhar para essa criança com um pouco mais de cuidado para entender o que ela está querendo, para entender o que está faltando. Necessidades não supridas vão gerar tensões que geram birras e comportamentos desafiadores. Quarto ponto, modelagem. Modelagem, elas estão vendo o coleguinha fazer daquela forma, o coleguinha está mordendo, no desenhozinho que ela está vendo tem soco, tem grito. Ela vê os pais brigando em casa. A comunicação violenta dos pais afeta muito esse desenvolvimento da criança. Então elas estão vendo os pais se comportarem ou conversarem de forma agressiva. Elas vão reproduzir isso. Modelagem gera a consequência de um comportamento inadequado na criança. Ela vai repetir isso. E o quinto, elemento que leva uma criança a fazer birra é porque
aquela forma está dando resultado. É porque daquele jeito, como eu disse lá atrás, ela conseguiu o que ela queria. Então ela vai usar isso como uma estratégia, né, para conseguir o que ela quer. Até que ela entenda, né, e seja orientada da melhor forma de expressar suas emoções, de fazer seus pedidos, de falar o que está sentindo, do que está necessitando. Mas isso é um processo, não é de uma hora para outra, é um processo. E para vocês, a dica é ter muita paciência nesse processo, porque não é mágica, não é de uma hora para outra, é uma construção.